vamos ressignificar. Me conta qual foi a mentira que te contaram lá na infância, que você acreditou a vida inteira. Quem já foi atendido por mim sabe que uma das primeiras perguntas que eu faço é como foi sua infância. Porque lá na infância que está as maiores respostas do nosso comportamento na fase adulta. E eu trouxe aqui, até que eu coloquei no meu livro, né, o meu livro Transforme-se, no meu capítulo da infância, que eu falo um pouco sobre a minha infância, que Jacó, ele recebeu duas palavras. A do homem, que foi uma mentira que ele acreditou a vida inteira, e a de Deus, que ele só foi ter convicção em viver essa identidade, né, muito mais tarde. Já tinha família, já tinha enriquecido, e só depois é que ele foi realmente viver. Na verdade, ele já estava até vivendo as promessas de Deus, já estava acontecendo, mas ele mesmo não tinha identificado isso. Ele precisou ter um encontro ali com Deus de verdade para ele entender isso. Quando Deus se apresenta para ele, né, naquela briga lá no deserto, a primeira coisa que ele pergunta é: qual é o seu nome? E ele respondeu: Jacó. Jacó significava mentira, né, mentiroso, usurpador, enganador. Mas foi a forma que ele foi criado a vida toda. O nome para os hebreus era como a sua própria identidade. Então eles, né, viviam o significado daquele nome. E por que Jacó recebeu esse nome? Porque lá no nascimento, porque ele saiu agarrado no pé do seu irmão, alguém olhou e falou: ih, vai ser enganador, vai ser mentiroso, vai ser usurpador. Foi a mentira contada pela ótica humana, pela família. E ele levou aquele nome a vida inteira. Quando chegou na sua fase, né, jovem ali, adulta, o que ele fez? Ele realmente enganou. Ele enganou seu irmão, ele se passou para o seu pai como se fosse o irmão, ele manipulou ali tudo, porque ele internalizou desde a infância que ele era aquilo. Talvez ele não se deu conta, mas nós somos muito fruto do meio em que a gente vive. Eu já atendi muitas pessoas, principalmente as mulheres, que ouviram lá na infância: ah, você é burra. E elas acreditaram nisso. Elas cresceram falando: ah, eu realmente não aprendo. Eu tenho a mente difícil, eu tenho a mente bloqueada, eu não consigo aprender. Quantas pessoas eu já atendi que tinham vontade de fazer uma faculdade, tinham vontade de fazer um curso e não fizeram, não avançaram nos estudos, estudaram ali o básico e não foram à frente, porque estava com essa voz na cabeça que ouviu lá na sua infância das pessoas que estavam à sua volta: ah, você é burra, ah, você não aprende direito. Às vezes podia ter uma dislexia, um TDAH ou alguma coisa, alguma dificuldade, e às vezes nem tinha, porque palavras têm poder e palavras bloqueiam muitas das vezes as habilidades das pessoas. A palavra, ela tanto pode te levantar, como ela pode te derrubar. Então, no meu primeiro capítulo do meu livro, eu falo algumas coisas que aconteceram comigo e dou um conselho para os pais. Cuidado com o que vocês falam com seus filhos lá na infância, porque eles podem crescer, eles podem até esquecer, entre aspas, o que ouviram, porque às vezes ouviu muito novinho e não vai lembrar. Mas fica lá no inconsciente. Quem viu o filme Divertidamente 2, ele explica muito bem isso. As nossas memórias ficam lá no nosso inconsciente, como se fosse um baú guardado lá. Você pode não lembrar de muita coisa que aconteceu com você, muita coisa que foi dita, mas elas ficam lá. E a gente acaba reproduzindo esse comportamento de acordo com tudo que a gente viveu. Temos a genética que a gente herda dos nossos pais, tem, mas muito mais é o ambiente. Aquilo que a gente vive, aquilo que a gente convive, aquilo que a gente ouviu, os lugares que a gente foi levado quando criança, o ambiente em que a gente passeava, a escola, tudo isso, esses ambientes estão formando a nossa personalidade. E a nossa personalidade é formada de 0 a 6, 7 anos.
Então é como um barro mole, né? Tá dando forma. Tudo que está sendo absorvido ali está dando forma a essa personalidade. Aí hoje você está na fase adulta, você é uma pessoa cheia de medos, cheia de insegurança, cheio de conflitos, de trauma, e às vezes você se pergunta, meu Deus, por que eu sou assim? Eu nem queria ser assim, mas eu não sei por que eu sou assim, não consigo ser diferente. E aí você precisa passar por uma investigação, às vezes, muitas das vezes terapêutica, para poder você se entender, se autoconhecer, que aí vai ter técnica, vai ter, né, as habilidades ali do profissional para te ajudar a identificar por que você tem esses comportamentos. Por que você se critica tanto? Por que você tem tantos medos? Por que você é tão exigente com você mesmo? Por que você tem medo de pessoas muitas das vezes? Por que muitas das vezes você tem vontade de ir em alguns lugares e você desiste só de imaginar as pessoas que vão estar lá, e a sua mente já começa a te sabotar e já começa a pensar, ai, por que aquelas pessoas vão estar lá e vão ficar me olhando? Ai, eu não estou adequada para o ambiente. Os complexos de inferioridade. Mas por quê? Às vezes lá na infância você ouviu palavras que te diminuíram. Você viveu circunstâncias que roubaram a sua autoestima. Porque o ambiente que você vivia não era favorável. Porque a nossa segurança, ela precisa ser formada lá na infância. E aí às vezes a gente viveu várias situações, e às vezes até desde o ventre você já carrega memória genética. Então às vezes a sua mãe passou por certas coisas que você recebeu toda essa carga genética lá no ventre. Sua mãe teve medos, sua mãe teve inseguranças, sua mãe talvez teve traumas na infância, na gravidez, passou por uma traição, passou por uma rejeição. Aí por algum motivo ela talvez sentiu medo, ou até aquele momento que estava passando alguma situação também rejeitou a gravidez de alguma forma. E tudo isso você estava sentindo ali. Nós não nascemos com medo. A nossa mente, segundo Freud, a psicanálise, é dividida sobre o id, o ego e o superego. Essas três componentes vão formando a nossa personalidade. A gente nasce cheio do id. O que é o id? Ele não tem medo de nada. É o id que está dominando a nossa infância, né? Os nossos primeiros passos aqui na Terra, quando a gente nasce. O id, você pode prestar atenção que a criança ela não tem medo de botar a mão na tomada, porque ela não tem noção de nada. Ela está sendo movida pelo id. O id é a vontade, é o desejo. Eu tenho vontade, eu tenho desejo, eu quero realizar meus desejos, não quero saber como. Essa fase é dominada pelo id. E nós crescemos com ele, sendo o quê? Ele vai sendo moldado, ele vai sendo dominado. O ego é que vai moldando esse id. O ego é que vai ensinando, conforme a gente vai crescendo no ambiente, e as coisas do ambiente que vão ensinando a gente, porque cada família tem uma dinâmica. O que é errado dentro da minha família, de repente na sua não é. Cada família tem uma cultura. Cada lugar tem uma cultura diferente, tem costumes diferentes. Então, esse ego, ele vai sendo formado de acordo com o ambiente que você vive. Porque, por exemplo, hoje, aqui no Rio, a gente tem certos tipos de cultura. Se você for para outro estado, outros comportamentos que a gente tem aqui, talvez eles achem diferente. E comportamentos que eles têm lá, a gente também acha diferente. Porque a cultura deles é uma, a nossa é outra. Porque o ego e a personalidade, o ego vai sendo formada de acordo com a cultura, com o ambiente. Então, por isso que cada pessoa vai ter uma personalidade, né, diferente, vai ser modelado diferente, porque pessoas são diferentes, elas estão em ambientes diferentes. Então, o ego, ele está num ambiente inserido numa cultura, e ele vai modelar esse id que não tem medo de nada, que quer o desejo, que quer tudo na hora, no seu tempo. Você vê que a criança, quando ela quer uma coisa, ela acha que tem que ser naquele momento. Ela está sendo dominada pelo id.
E aí o adulto que está perto dela é que vai ensinar ela o que ela pode, o que ela não pode, o que ela deve esperar, o que pode ser naquele momento, o que não pode. Ah, que se você botar a mão na tomada, você vai levar um choque. Você não pode botar a mão na tomada. Você não pode ir em tal lugar ou ficar em certa altura sozinho, porque senão você cai. Porque a criança em si não tem medo de nada. Ela não nasce com medo. Nós não nascemos com medo. A própria Bíblia diz, né, que ele não nos colocou o espírito de medo. Mas o medo, ele é desenvolvido de acordo com as circunstâncias que vivemos. Então, lá na sua infância, muitas das vezes, você viveu situações que te causou insegurança, medo, pavor, e aí você cresceu, né, desenvolvendo esses pensamentos, esses comportamentos, que talvez você nem lembre agora, mas estão lá no seu inconsciente. E muitas das vezes foram através de palavras, como Jacó. Você vê que em Gênesis 25, 22, 23, eu não vou ler o versículo, mas tem a referência, tem a promessa de Deus, que foi quando Deus fez a promessa para Rebeca, que o filho ia ser grande, que ela estava gerando 2 nações, e que o mais velho ia ser dominado pelo mais novo. Ou seja, Deus estava falando que ela ia ter 2 nações, 2 lideranças estavam sendo geradas no seu ventre. E que o mais novo ainda ia ser mais potente do que o mais velho. Deus em nenhum momento falou que ela estava gerando um mentiroso. Em nenhum momento Deus falou que ela estava gerando usurpador, enganador. Não, ele falou que ela estava gerando alguém para governar, alguém para ser grande. Ia ser nações, não ia ser coisa pequena. Aí, quando ele nasceu, as pessoas que estavam ali no ambiente liberaram aquela palavra. E ele cresceu naquele ambiente. Se o nome é como a sua própria identidade, toda vez que Jacó ouvia o seu nome, Jacó, vem almoçar, Jacó, vem tomar banho, Jacó, tá na hora de dormir. Ele estava ouvindo o quê? Enganador, vem dormir, enganador, vem almoçar, enganador, vem fazer isso, vem fazer aquilo. Ele foi internalizando algo que ele não era. Ele foi internalizando uma mentira contada sobre a personalidade dele, que não era a personalidade de Deus. Aí eu quero que você diga para mim aí, qual foi a mentira que você ouviu na sua infância, que você acreditou até agora, ou você, talvez você já tenha se libertado dela, glória a Deus por isso, ou se você não se libertou ainda, diz para mim qual foi a mentira que você ouviu lá na infância, que tem dominado a sua vida até hoje. Ah, que você era burra. Ah, que você era uma pessoa muito medrosa. Ah, que você ia crescer e não ia dar para nada. Ah, que você ia crescer não ia ser bem sucedida. Ah, que você não poderia ter dinheiro, porque dinheiro é sujo, é pecado, é ruim, é desgraça. Dinheiro não é desgraça. Dinheiro potencializa os nossos sonhos. Qual foi a mentira que contaram para você? E você está acreditando? O amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro em si não é ruim. É só você saber usar. E é como a forma... Uma mentira que muitas pessoas ouviram lá na infância, ou na adolescência, pelos seus familiares, pelas suas mães, sobre o sexo. Sexo é ruim, sexo é sujo, sexo dói. É outra mentira contada. Quem fez o sexo foi Deus. O sexo dentro do casamento é para ser bênção, é para ter prazer, é para te trazer alegria, não só para reprodução, mas é uma mentira contada. Eu fico irritada quando falam por aí algumas mensagens, algumas postagens sobre sexo, e eles botam a carinha do capiroto lá, a carinha do diabo lá, como se fosse o diabo que fez o sexo. Não foi. O diabo se aproveita do sexo para fazer coisas que não agradam a Deus, ou seja, sexo fora do casamento, induz ao adultério, a prostituição, a fornicação, mas isso não tem nada a ver com Deus. Deus não criou o sexo para isso. É porque o diabo sempre usa as coisas de Deus para distorcer o seu sentido original, o plano original de Deus. Mas é uma mentira. É uma mentira contada. Sexo não é ruim. Sexo é bênção dentro do casamento. Dinheiro não é ruim. Dinheiro é bênção se você soubesse usar.
Você não é burra, se alguém te chamou de burra lá na infância. Talvez você tinha uma dificuldade de aprendizagem, e aí, por ter aquela dificuldade, igual Jacó lá, nasceu agarrado no pé do irmão, aí alguém que estava ali em volta lançou essa palavra e ele cresceu com esse nome. Não era esse nome que ele era para ser dado. Senão Deus não trocava o nome dele, né? Jacó sabia o peso disso tão grande que quando ele teve seu filho Benjamim, que após ele ter o filho, Raquel veio falecer, mas antes dela falecer, ela colocou o nome dele de Benoni. Porque Benoni significa filho da minha aflição, porque ela teve muita dificuldade nesse parto. E ele imediatamente ele falou, meu filho se chamará Benjamim. Porque Benjamim significa filho da mão direita, filho próspero, filho da alegria. Ele sabia o peso de carregar um nome, uma identidade que não era a dele. Porque quando se fala de nome, fala de identidade. Qual a sua identidade em Cristo? Como você se vê em Cristo? Você nasceu para ser filha, amada, escolhida, herdeira, eleita, para liderar. Ah, mas eu não lidero nada na minha igreja. Ah, mas eu não tenho chamado para liderança. Se você não conseguir liderar a sua própria vida, aí já fica ruim. Você precisa se liderar primeiramente. Você precisa liderar a sua casa. Quando você já lidera a sua casa com sabedoria de Deus, com maestria de Deus, como filha de Deus, você já é uma líder. Se você não liderar quem trabalha por conta própria, não consegue liderar os seus negócios, você já é uma líder. Você precisa liderar a sua própria vida, suas emoções. Então todos nós fomos chamados para ser líder. Independente se você vai liderar algo na igreja ou algo em algum lugar, ou no seu trabalho, tem uma responsabilidade, você é um líder. Se você é mãe, você é uma líder. Porque você precisa ser autoridade dentro da sua casa para os seus filhos. Então todos nós precisamos liderar alguma coisa em algum momento. Você precisa ter domínio sobre as suas emoções. Você precisa liderar, você é líder. Então nós precisamos ter essa clareza. O nome, a identidade. Aí tem pessoas que ficam falando, eu não nasci para ser nada. Eu não sou nada. Está repreendido em nome de Jesus, porque você é filha, você é mais que vencedora. Você é eleita. Você nasceu para governar. Você nasceu para triunfar, você nasceu para ser vitoriosa. Então a primeira coisa que você tem que já tirar da sua mente é a mentira contada sobre você lá na infância. O que você se lembra que falavam sobre mim? Lá na minha infância me chamavam de lerda. Porque eu sempre fui uma pessoa calma. Hoje eu entendo que isso tem a ver com temperamento. E eu tenho temperamento colérico com o segundo fleumático. Porque na verdade a gente tem todos os 4 temperamentos. Sendo que um vai ser o dominante. E a gente pode ter até 2 dominantes. Né? Um com uma maior porcentagem, o segundo com uma menor porcentagem. E tem um pinguinho, né? Um pouquinho de cada um dos outros. Na verdade, quando eu fiz o teste, deu 3 empatados. Mas a gente vai mudando, às vezes, de acordo, né, com o tempo. A gente vai mudando também um pouco, né? Vai modelando a nossa personalidade. E eu sei que eu sou colérica no primeiro dominante e fleumático no segundo. Que alguns especialistas dizem até que isso não é possível. Mas quem são as pessoas para dizer, né, sobre Deus? Foi Ele que me formou. O nosso temperamento é Ele que nos dá. A gente nasce com Ele e a gente morre com Ele. Sendo que a gente pode melhorar, a gente pode moldar. Porque todo temperamento tem o seu lado positivo e negativo. Tem os seus pontos fracos, tem os seus pontos fortes. Então, os pontos fortes a gente usa, aprimora cada vez mais, e os fracos também a gente modela, a gente vai aprimorando, vai contornando, vai modelando, porque isso dar os frutos do Espírito. É a gente nos modelar. Então nós temos que
entender os nossos temperamentos. Então, o fleumático é uma pessoa mais calma. E eu sempre fui muito tranquila, muito, né, da paz, da calmaria. Porém, eu tinha esse meu lado colérico dentro de mim que foi sufocado pela minha mãe, porque minha mãe era uma pessoa dominadora. Então, muitas das vezes nós temos uma personalidade, Deus já nos deu uma personalidade, Deus já nos criou com um temperamento que a gente não consegue ser nem aquele temperamento que Deus nos deu, pelo ambiente que a gente está. E a gente acaba sendo modelado pelas pessoas que estão à nossa volta, porque elas querem que a gente seja aquilo que elas imaginam. Por isso a importância do autoconhecimento, por isso que você tem que conhecer sua personalidade, seu temperamento, para você entender o que Deus te chamou para ser. Porque se Deus te chamou para ser algo, você tem que viver aquele algo, porque enquanto você não viver aquele algo, você não consegue ser feliz de verdade. Você sempre vai achar assim, parece que está faltando alguma coisa. Você trabalha, você constrói família, você pode ser bem sucedido financeiramente, você pode ter um monte de cargo na igreja, você pode ajudar uma, mas vai estar faltando ainda alguma coisa. Se você realmente não estiver vivendo aquilo que Deus chamou para ser. Falta alguma coisa. A sua alma respira buscando alguma coisa. Porque você ainda não está completa, porque você não está vivendo quem Deus te chamou para viver. Então, por isso, você tem que se autoconhecer. Você tem que se autodescobrir. Você tem que saber quem você nasceu para ser de verdade. Não nascer para ser o que os outros querem que você seja. Então, o autoconhecimento é importante. Então, nesse primeiro dia do ressignificar, dar um novo sentido, eu quero dizer para você, pensa, medita, lembra talvez uma mentira que foi contada sobre você lá na infância e começa a ressignificar isso. Eu não sou burra. Eu tinha uma dificuldade, mas todos podem aprender. Eu só tenho um caminho diferente para aprender, talvez. Ou às vezes nem era isso. Às vezes era porque as pessoas que estavam ao seu lado não tinham paciência ou não entendiam. Por você talvez errou uma coisinha, já te chamou de burra. E aí você cresceu com aquilo e palavras bloqueiam a nossa mente. Mas de repente você pode ter uma dificuldade, sim. Um transtorno, uma dislexia, um TDAH, ou um TDA, ou uma disgrafia, uma descalculia. Descalculia tem a ver com números, com matemática. Tem dificuldade com números, com cálculos. Desortografia. Tá? Na hora de escrever, você não conseguia fazer uma letrinha redondinha, bonitinha, e a famosa letra feia. E você era todo desgovernado. Pode ser que você não trabalhou a coordenação motora como deveria, porque antes ninguém entendia isso, né? E aí, às vezes, você não teve como trabalhar a coordenação motora direito, ou às vezes você tem um transtorno chamado desortografia. E tem também um outro que eu esqueci agora, que fala também sobre escrever, que a pessoa tem dificuldade de escrever as palavras certas, ela sempre escreve faltando letras. É um tipo de transtorno da aprendizagem. Mas não quer dizer que a pessoa não vai aprender por causa disso. É tudo uma questão de entender e de ter técnica para ajudar a criança naquilo. Mas lá atrás tinha muito menos informação do que se tem hoje. E aí a pessoa simplesmente, você é isso, você é aquilo, você não aprende, você é burro, você é isso. E você cresceu bloqueada achando. Eu atendi uma pessoa que já estava com 55 anos. E ela tinha vontade de fazer um curso acho que era de enfermagem, alguma coisa assim. E ela nunca tinha feito porque ela parou de estudar por causa que ela ouviu essa palavra, que ela era burra. E ali na terapia a gente foi tratando isso e graças a Deus ela ressignificou. E hoje ela voltou a estudar. Agora ela deve estar até terminando o curso. Ou seja, depois da terapia, depois ela ter ressignificado, depois ela ter entendido que ela não era burra, foi apenas uma dificuldade que ela passou lá no momento e aquela palavra bloqueou ela voltou a estudar
aos 55 anos. Olha quanto tempo perdido, né, entre aspas, porque enquanto está vivo o tempo nunca está perdido, a gente pode recuperar, mas olha quanto tempo ela já poderia estar vivendo aquilo que ela sempre quis, que era fazer enfermagem, porque ela deixou uma palavra, uma mentira, bloquear a mente dela. Então, palavras têm poder e a gente precisa ter cuidado com isso. Então, cuidado com as mentiras contadas para você lá na infância, que estão te paralisando, te bloqueando, te impedindo de viver aquilo que Deus chamou para viver. Cuidado. Identifique essa mentira e comece a ressignificar. Eu não sou burra, eu não sou lerda, eu tenho um temperamento diferente. Você sabe qual é o seu temperamento? Os fleumáticos são mais passivos, mais calminhos, que alguns que não entendem chamam de lerdo. Os coléricos já são mais, né? Eles são daqueles que não tem mimimi, eles partem para cima e eles gostam de ver resultado. São chamados até de frios às vezes, porque eles, tipo, se uma pessoa tá no luto, ele não vai ficar ali chorando o luto. Não que ele não chore, mas naquele momento, enquanto tá todo mundo em desespero, ele tá ali resolvendo o funeral. Ele tá fazendo o que ninguém tá conseguindo fazer por causa do desespero, por causa da dor, por causa da angústia. Ele consegue se manter frio, equilibrado e resolver o que ninguém consegue resolver naquele momento. Depois ele pode desabar, chorar sozinho e tal. Mas naquele momento ele consegue se manter equilibrado. E aí é onde muitas pessoas chamam, poxa, mas ele é frio, ele não tá nem sentindo nada. Não, não é que ele não tá sentindo, é que ele consegue manter esse equilíbrio para fazer aquilo que ninguém tá conseguindo fazer naquele momento. Ele é mais cauteloso. Só que o colérico também não tem muita paciência. Ele não tem paciência com mimimi. Ele não tem paciência de perder tempo com coisa que não resolve nada. O sanguíneo, ele já é mais povão. É aquele que gosta de gente, é aquele que gosta de dar risada alta, aquele que gosta de conversar. É aquele que fala às vezes sem pensar. Quando ele vê, ele já falou. E ele... Ih, meu Deus, não era para ter falado isso. É tipo de temperamento. E às vezes você cresceu num ambiente que foi sufocado o seu temperamento, você não pode ser quem você nasceu para ser. Porque de repente se você é aquela pessoa, povão, gosta de rir alto e tal, aí as pessoas que estão ao seu lado, que é muito, né, tradicional, falam, ai, que coisa feia, é rir alto, ai, que não sei o quê, ai, comportamento esquisito, ai, você não pode ser assim, aí você vai se reprimindo. Como eu falei, eu tenho o colérico, mas o colérico só fluiu de uns anos para cá, mas eu sempre senti ele aqui dentro. Mas eu não conseguia ser esse lado colérico, de ir, de fazer acontecer, de ir para cima, de ver resultado. Eu gosto de desafio, eu gosto de resultado. A pessoa falar para mim um negócio, isso aí não vai dar certo. Mexe comigo lá dentro, porque eu quero ver se vai dar certo mesmo ou não, para ter a validação e falar, deu certo. Ou eu poder dizer, não, você tinha razão, não deu certo. Mas até uma certa idade, eu não podia botar esse meu lado para fora, porque eu era reprimida. Foi reprimida por mãe, foi reprimida por marido, foi reprimida por um monte de gente que estava do meu lado. Eu não conseguia ser eu de verdade. Aí só destacou o meu lado fleumático. Calmo, passivo, permissivo. Mas eu não era esse lado fleumático. Eu tenho ele dentro de mim, que dá um equilíbrio no colérico. Mas o que me domina é o meu lado colérico, não o fleumático. Então hoje eu posso dizer que eu sou feliz porque eu sou aquilo que Deus me chamou para ser. Independente se as pessoas gostam do meu jeito, da minha personalidade, do meu comportamento ou não. Eu já liguei o modo dane-se e não tô nem aí. Quem gostar de mim vai gostar assim. Quem não gostar tá tudo bem. Porque ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Mas eu fico em paz. Eu não fico com aquela preocupação. Ai, fulano não gosta de mim. Ai, meu Deus, eu tenho que ser assim porque senão fulano não vai gostar de mim. Não, já fui liberta e curada em nome de Jesus. Tô nem aí. Mas isso é um longo processo. Isso é autoconhecimento. Então nós precisamos identificar primeiro as mentiras. Eu não era lerda. Eu sou observadora, calma, para resolver minhas coisas, apesar do meu lado impulsivo, colérico, mas eu tenho o lado fleumático que me faz pensar e frear um pouco do colérico. Então eu gosto de agir com calma, mas quando é para ir, que eu tenho certeza que é para resolver,
eu vou com tudo. Aí é o meu lado colérico agindo. Mas antes de agir, eu gosto de ter a calmaria. De tanto que eu levei anos para sair de um relacionamento abusivo, mas também não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Se eu tivesse, talvez sairia mais rápido, ou nem entrava, né? O certo é que eu nem entraria. Mas porque eu gosto de ter certeza do que eu estou fazendo. Gosto de observar tudo no geral primeiro. Para quando eu realmente tomar aquela atitude, eu saber que a atitude é certeira. Aí, quando eu tenho certeza, meu filho, pode vir um mundo dizer para mim não fazer, que eu faço. Porque eu estou convicta daquilo que eu estou fazendo. Mas isso é autoconhecimento. Tem pessoas que deixam de tomar uma decisão com medo do que os outros vão achar, do que os outros vão pensar. Por mais que ela saiba que ela está com a decisão certa, mas ela fica preocupada com o outro. Mas por quê? Ela ainda não se conhece. Aí ela ainda não tem o autoconhecimento e saber quem ela realmente foi chamada para ser e viver. Me diz aí, qual foi a mentira que te contaram, você acreditou a vida toda? Ou você já se libertou dessa crença? É uma crença limitante, né? É uma crença que te limita. Pra gente encerrar e voltar amanhã. Escreve aí, eu vou ressignificar. E se tem alguma mentira que te contaram, além dessas, não sei se alguma dessas que eu falei, alguém te contou, ou alguma outra, uma mentira, né, que muitas pessoas eu já ouvi falar, eu não nasci para ser feliz. Já ouvi muito isso. Eu não nasci para ter dinheiro. O tal do dedo podre, eu detesto essa frase. Eu tenho o dedo podre. Eu nasci para ter dedo podre, porque não consegue ser bem sucedida nos relacionamentos afetivos, né? Tá repreendido. Que dedo podre o quê? Simplesmente, às vezes a dependência emocional faz com que a pessoa atraia pessoas erradas. Por isso precisa se curar, né? Precisa de tratamento. Ressignificar é dar um outro sentido. E a gente vai falar mais sobre isso amanhã. E no decorrer desses dias, né? Envia aí para as amigas. E amanhã a gente se vê de novo. Beijos. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença e vamos que vamos. Amanhã estamos de volta. Beijo.